O Oceano Pacífico cobre quase um terço do planeta. É tão gigantesco que todos os continentes caberiam dentro dele. E ainda sobraria espaço. Mas o que realmente assusta não é o tamanho. É o fato de que a maior parte desse oceano continua praticamente desconhecida. Existem regiões no Pacífico onde a humanidade possui menos imagens do que da superfície e da Lua. Lugares tão profundos, tão isolados e tão extremos, que até hoje a ciência admite algo desconfortável. Nós simplesmente não sabemos exatamente o que vive lá embaixo, e talvez seja melhor assim, porque existem partes do Pacífico onde nada parece seguir um padrão normal. Sons inexplicáveis são captados nas profundezas, sem origem confirmada. Criaturas aparecem em câmeras submarinas e desaparecem antes de serem identificadas. Espécies consideradas impossíveis surgem em redes de pesca a milhares de metros de profundidade. E quanto mais os cientistas exploram essas regiões, mais percebem que o oceano profundo parece funcionar como um mundo separado da superfície. Um lugar onde as regras são diferentes, e algumas dessas regras ainda não foram compreendidas. Uma das regiões mais perturbadoras fica próxima à Fossa das Marianas, o ponto mais profundo conhecido da Terra. A pressão ali é tão absurda que esmagaria um ser humano instantaneamente. Mesmo assim, criaturas continuam vivendo naquele ambiente. Peixes transparentes, organismos bioluminescentes, animais que produzem sua própria luz no escuro absoluto. E o mais estranho, muitos deles parecem ter evoluído de formas completamente diferentes de qualquer ecossistema da superfície. Alguns pesquisadores descrevem as profundezas do Pacífico como o ambiente mais alienígena do planeta Terra, porque biologicamente, Coordenam talvez esse seja evento exatamente em uma isso. escala de Mas não são centenas de apenas as quilômetros criaturas que quadrados, assustam. ainda O está próprio sob oceano investigação. apresenta comportamentos estranhos. Em diferentes regiões do Pacífico, submarinos e embarcações registraram sons gigantescos vindos das profundezas ao longo das últimas décadas. Um dos mais famosos ficou conhecido como The Bloop, um som captado em cortar suas 1997 e tão devolver o poderoso corpo que foi vivo ao detectado por oceano, sensores a onde ele milhares de morre. quilômetros de As distância. Durante anos, ninguém conseguiu explicar sua origem. Alguns acreditavam em atividade geológica, outros sugeriram movimentos glaciais submarinos. Mas o tamanho do som levantou uma pergunta inevitável. E se algo extremamente grande tivesse produzido aquilo? E é aqui que o mistério começa a prender ainda mais atenção. Porque o Oceano Pacífico possui regiões inteiras praticamente impossíveis de monitorar continuamente. Montes vulcânicos submersos, fendas abissais, correntes oceânicas profundas, zonas onde o sonar apresenta falhas e distorções. Em teoria, uma criatura de grande porte poderia viver décadas nessas áreas sem jamais ser observada diretamente por humanos. Parece exagero, até você lembrar que novas espécies marinhas continuam sendo descobertas todos os anos, algumas delas enormes, outras tão estranhas que parecem saídas de ficção científica. Existe também um fenômeno que intriga oceanógrafos há décadas: o gigantismo abissal. Em certas regiões profundas do Pacífico, animais que normalmente seriam pequenos surgem em versões gigantescas. Isópodes do tamanho de cães, lulas enormes, aranhas do mar com pernas gigantes. Os cientistas acreditam que fatores extremos das profundezas influenciam essas adaptações. Mas a verdade é que ainda existem muitas perguntas sem resposta. Porque se ambientes extremos conseguem criar criaturas gigantes em espécies menores, o que poderia existir entre os predadores do topo da cadeia alimentar? Talvez seja por isso que tantos relatos vindos do Pacífico pareçam impossíveis de ignorar. Pescadores descrevem sombras colossais passando abaixo dos barcos durante a noite. Mergulhadores relatam movimentos grandes demais para serem identificados rapidamente. E em algumas expedições, equipamentos inteiros simplesmente param de funcionar por alguns minutos, quando entram em determinadas zonas profundas. Nenhum desses relatos prova a existência de monstros marinhos. Mas juntos, eles criam um padrão curioso. O Pacífico parece esconder algo que ainda não compreendemos completamente. O mais inquietante é que o oceano profundo não funciona como o nosso mundo. Lá embaixo não existe luz solar. Não existe referência visual. A maioria das criaturas vive usando vibração, pressão e sinais elétricos para sobreviver. Isso significa que existem animais que podem perceber movimentos humanos muito antes de serem vistos. Predadores perfeitamente adaptados ao escuro absoluto. Organismos silenciosos, invisíveis, capazes de surgir e desaparecer na escuridão em segundos.
E talvez seja exatamente isso que torna tantos avistamentos tão difíceis de confirmar. Hoje, tecnologias modernas tentam mapear essas profundezas usando drones submarinos, inteligência artificial e sensores genéticos capazes de detectar DNA na água. Mas mesmo com toda essa tecnologia, os pesquisadores ainda admitem que conhecemos apenas uma pequena parte do oceano profundo. Algumas estimativas sugerem que mais de 80% do fundo do mar permanece não explorado detalhadamente. Pense nisso por um instante. Existe um mundo inteiro sob o Pacífico que a humanidade nunca viu. E nesse mundo, qualquer descoberta parece possível. Talvez o mais assustador não seja imaginar um monstro escondido no Pacífico. Talvez o verdadeiro mistério seja perceber que o maior oceano da Terra continua guardando segredos reais em pleno século XXI. Criaturas desconhecidas, sons inexplicáveis, ecossistemas inteiros ocultos nas profundezas. E enquanto alguém assiste este vídeo agora, existe uma chance desconfortável de que algo esteja se movendo lentamente no fundo escuro do Pacífico, em um lugar onde nenhum ser humano jamais chegou perto de olhar diretamente. Existe ainda outro detalhe perturbador sobre o Pacífico, que quase nunca aparece nos documentários tradicionais. Em algumas regiões extremamente profundas, os cientistas encontraram ecossistemas inteiros, vivendo ao redor de fontes hidrotermais submarinas, rachaduras no fundo do oceano que liberam água superaquecida e substâncias químicas tóxicas. O mais assustador é que esses ambientes existem completamente sem luz solar. A vida ali não depende do sol para sobreviver. Ela depende do calor e da química vindos do interior da Terra. Isso mudou completamente a forma como os pesquisadores entendem a vida no planeta, porque se ecossistemas inteiros conseguem existir isolados da superfície, quantos outros ambientes desconhecidos ainda podem estar escondidos no Pacífico profundo? E talvez o mais estranho seja que algumas criaturas dessas regiões parecem quase impossíveis biologicamente. Peixes com dentes transparentes, organismos capazes de emitir flashes de luz azul no escuro absoluto, seres gelatinosos gigantes que parecem mudar de forma enquanto nadam. Muitos desses animais só foram filmados uma única vez. Alguns nunca mais apareceram desde então. Imagine isso por um momento, criaturas oficialmente registradas pela ciência, que desapareceram novamente nas profundezas, antes que pudéssemos realmente entendê-las. Como estudar algo que vive em um lugar onde humanos mal conseguem permanecer por algumas horas? O Pacífico também guarda uma das áreas mais isoladas de todo o planeta, o chamado Ponto Nemo, conhecido como o cemitério de espaçonaves. Esse ponto fica tão distante de qualquer continente que os seres humanos mais próximos, em certos momentos, estão na Estação Espacial Internacional. Não existem rotas marítimas comuns por ali. Não existem ilhas próximas. Apenas água escura em todas as direções. E justamente nessa região, pesquisadores detectaram sons estranhos, movimentos oceânicos incomuns e padrões que ainda geram debates entre especialistas. O isolamento extremo do Ponto Nemo fez surgir uma pergunta desconfortável. Se algo desconhecido existisse no Pacífico, não seria exatamente ali que conseguiria permanecer escondido? Outro fenômeno que intriga os cientistas são as chamadas zonas mortas do oceano. Regiões profundas onde os níveis de oxigênio são tão baixos que quase nenhuma forma de vida deveria sobreviver normalmente. Mesmo assim, criaturas continuam aparecendo nesses locais. Algumas parecem adaptadas a condições consideradas impossíveis décadas atrás. Isso criou uma hipótese fascinante entre pesquisadores marinhos. Talvez o oceano profundo esteja forçando a evolução de formas que nunca imaginamos existir. Porque quanto menos exploramos essas áreas, mais percebemos que a natureza encontra maneiras absurdas de sobreviver. E então chegamos à parte mais inquietante de todas. O Pacífico não parece assustador apenas pelo que já encontramos. Ele assusta pelo que ainda falta encontrar. Porque toda grande expedição às profundezas volta com a mesma conclusão. Existe muito mais vida lá embaixo do que imaginávamos. Muito mais movimento. Muito mais atividade biológica. Como se o oceano profundo estivesse longe de ser um vazio silencioso. Talvez ele seja exatamente o contrário. Talvez exista um mundo inteiro funcionando agora sob quilômetros de água escura, completamente indiferente à presença humana. Um mundo antigo, gigantesco e invisível. E talvez seja por isso que nada no fundo do Oceano Pacífico realmente faça sentido. Existe uma razão pela qual tantos marinheiros antigos tratavam o Pacífico com medo genuíno. Antes mesmo da tecnologia moderna,
Embarcações relatavam regiões onde o oceano parecia vivo, de uma maneira estranha. Águas que mudavam de comportamento sem explicação. Áreas onde os peixes desapareciam completamente. E noites em que enormes sombras podiam ser vistas abaixo da superfície, acompanhando navios por longos períodos. Durante séculos, essas histórias foram tratadas apenas como lendas do mar. Mas hoje, conforme exploramos melhor as profundezas, começamos a perceber algo inquietante. Talvez aquelas pessoas realmente estivessem vendo fenômenos que ainda não entendíamos. E quanto mais o ser humano avança tecnologicamente, mais desconfortável uma verdade se torna. Nós dominamos o espaço aéreo. Construímos satélites, exploramos planetas distantes, mas o oceano profundo continua quase intocado. Existem regiões do Pacífico, onde nenhum equipamento humano permaneceu tempo suficiente para observar o ambiente continuamente. Lugares onde a escuridão é permanente e onde criaturas podem passar a vida inteira sem jamais entrar em contato com a superfície. Talvez o verdadeiro motivo de o Pacífico parecer tão misterioso seja simples. Ele ainda pertence muito mais à natureza do que à humanidade. Talvez seja exatamente isso que torna esse oceano tão fascinante. A sensação de que ainda existem segredos reais no planeta Terra. Não em histórias inventadas, mas escondidos em lugares que simplesmente ainda não conseguimos alcançar completamente. E enquanto novas expedições continuam descendo para as profundezas do Pacífico, uma pergunta permanece aberta. Quando finalmente conseguirmos enxergar tudo o que existe lá embaixo, estaremos realmente preparados para descobrir? Se você gosta de mistérios reais do oceano, criaturas desconhecidas e lugares que desafiam a ciência moderna, se inscreva no canal. Porque o próximo mistério pode estar escondido exatamente onde ninguém teve coragem de procurar.